Olá, bom dia a todos. Hoje é a nossa segunda aula sobre o filósofo moderno Immanuel Kant, né? Filósofo difícil de ser trabalhado, né? Pelo fato de que ele inaugura uma nova fase da filosofia e também pelo fato de que o seu pensamento representa a característica principal da modernidade. Então, de certa forma, Kant é, ao mesmo tempo, uma síntese das filosofias anteriores ainda na modernidade, né? Kant vai sintetizar tanto o racionalismo quanto o empirismo em sua filosofia, né? E também é difícil de compreendê-lo, porque ele tem uma espécie de pretensão pela originalidade, né? Trazendo vários conceitos e vários termos técnicos para dentro da sua filosofia, né? Na primeira aula, o que nós vimos? Nós vimos que Kant ele tinha a pretensão de realizar com a sua filosofia uma verdadeira revolução no conhecimento filosófico. Ou seja, ele muito influenciado pela revolução que tinha acabado de acontecer na área das ciências, ele decide então trazer essa revolução para dentro da filosofia. E essa revolução tem um nome, é chamado pelo próprio Kant de Revolução Copernicana, né? Então, o que foi a Revolução Copernicana na filosofia, como nós vimos na primeira aula sobre Kant? Nós vimos que a Revolução Copernicana consiste em um novo modo de conhecer, né? Para a filosofia, dois elementos são necessários para o conhecimento. O sujeito do conhecimento, que é o próprio homem, né? Com o seu aparato dos sentidos e do intelecto, e o objeto do conhecimento, que seria aquilo que o homem quer conhecer, né? Então, o que Kant faz? Ele realiza uma nova maneira de trabalhar o conhecimento através disso que nós chamamos de Revolução Copernicana. Então, no que consiste a Revolução Copernicana? Para Kant, a tradição filosófica, até então, entendia que o objeto a ser conhecido estava no centro de tudo e que o sujeito, com seu aparato dos sentidos e do intelecto, girava em torno do objeto para tentar acessar o objeto em si mesmo, para tentar compreender a sua essência, né? Segundo Kant, era assim que os filósofos mais tradicionais, os filósofos da tradição antiga e medieval, buscavam conhecer a realidade. Então, Kant dizia que os filósofos tradicionais tinham a crença, né, de achar que, com seu aparato racional e com seus sentidos, conseguiriam, de algum modo, né, buscar e conhecer a essência do objeto. Então, percebam que esse modelo de conhecimento é chamado de conhecimento objetivo. Por quê? Porque os tradicionais tinham a crença de que poderiam conhecer o objeto em si mesmo. Só que para Kant isso é uma mera crença, né? Então é necessário colocar na filosofia uma verdadeira revolução para que nós possamos tentar conhecer a realidade da única maneira possível existente. Então o que Kant vai propor? Ele vai tirar o objeto do centro de tudo, né? Ou seja, vai tirar a natureza do centro de tudo, ou Deus, e colocar o próprio homem, o próprio sujeito. Então ele vai dizer o seguinte, ó, o sujeito é que está no centro e o objeto gira em torno do sujeito. O que isso significa? Kant vai afirmar o seguinte: é necessário colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Não é o sujeito que tem de se adequar à essência do objeto, mas ao contrário, são os objetos que devem se adequar àquilo que o sujeito pode conhecer, né? Então na última aula nós vimos isso. O Kant vai dizer o seguinte, olha, é impossível o sujeito conhecer o objeto em si mesmo. A única coisa que o sujeito pode fazer é conhecer os aspectos do objeto que são percebidos pelo aparato do sujeito, né? Então a sensibilidade e a razão do sujeito humano são limitados. Então só pode conhecer certos aspectos do objeto, mas nunca o objeto em si mesmo. O objeto em si mesmo permanece como um segredo para o homem. O homem não pode acessar. Então a gente tem que colocar o sujeito no centro de tudo. Só podemos aceitar como conhecimento aquilo que passa pela peneira do aparato natural do próprio sujeito, né? E aí nós vimos com detalhes como aconteceu, como é que Kant formula, né, essa sua teoria lá na nossa primeira aula, né? Hoje nós vamos fazer uma outra coisa, tá? Hoje o negócio fica um pouquinho mais complicado, mas vou tentar explicar aqui da melhor maneira possível para que todos possam entender. Kant é realmente complicado mesmo, né? O que acontece? Na última aula nós vimos que o sujeito não pode conhecer o objeto como é em si mesmo.
Que o sujeito só percebe a aparência do objeto, somente aquilo que pode ser percebido pela sensibilidade e pela inteligência, pela racionalidade do sujeito, né? As outras características do objeto que não podem passar pela peneira nem da sensibilidade, nem da razão do sujeito, o homem nunca pode conhecer, né? O homem só pode conhecer aquilo que seu aparato natural permite conhecer. E aí nós vimos na aula passada, então, que o objeto, ele existe em dois patamares. O patamar do númeno e do fenômeno, né? O númeno é o objeto em si mesmo, ou seja, é a parte do objeto que nós não podemos conhecer. Que os nossos aspectos da nossa natureza, os aspectos da nossa natureza não nos permitem, eles são muito limitados, eles não nos permitem conhecer, acessar o objeto em si mesmo, acessar o númeno do objeto, não podemos. A única coisa que podemos acessar são os fenômenos, o fenômeno do objeto. E o que é o fenômeno? A parte da aparência. É aquilo que eu posso perceber do objeto. Percebe? Então olha que interessante. Todos os conceitos que eu vou formular, né, para explicar para uma outra pessoa sobre a interpretação que eu tive do objeto, são sempre conceitos formados a partir do fenômeno e nunca do número. O número é inatingível pelo sujeito. O sujeito não pode compreender o número, apenas o fenômeno. Percebe? Então isso nós deixamos muito claro na última aula. Só que olha que interessante. Olha, isso aqui é muito interessante da gente perceber. Nós não conseguimos conhecer os objetos em si mesmos, muito em conta pelo fato de nós não sermos os objetos. Ora, se eu não consigo conhecer o número do objeto pelo fato de eu não ser o objeto, então a única coisa que eu posso conhecer em si mesma sou eu mesmo, o próprio sujeito. E o que é o sujeito humano? O sujeito humano é um ser dotado de sensibilidade e razão. Então o que eu tenho que fazer nesse momento da filosofia de Kant? Entender como é que Kant nos explica o funcionamento do sujeito. Porque sobre o sujeito, o Kant pode afirmar com propriedade, porque ele é um sujeito humano. Então o que Kant vai fazer? Ele vai escrever basicamente 3 livros para nos explicar como o sujeito do conhecimento funciona, como o ser humano funciona. Porque sobre o sujeito ele pode explicar como ele é em si mesmo, porque ele é um sujeito, horas. Esses 3 livros têm 3 nomes, que são os seguintes: A Crítica da Razão Pura, A Crítica da Razão Prática e A Crítica dos Juízos, que são as 3 principais obras da filosofia kantiana. Perceba que os 3 são críticas. O que isso significa? É que Kant vai fazer uma análise crítica do próprio sujeito. Ele vai fazer uma análise crítica do funcionamento da razão pura, ou seja, como é que funciona a razão humana. Ele vai fazer uma análise crítica da razão prática, ou seja, como é que o ser humano se comporta na prática em relação aos outros seres humanos. Aí ele vai analisar os aspectos morais. E por último, a crítica do juízo. Ele vai analisar criticamente como é que o homem julga os objetos. Porque no fundo, se você analisar bem, quando o homem fala assim, olha, eu conheço tal objeto, no fundo ele está dizendo, ó, eu formulo conceitos sobre aquilo que eu posso perceber do objeto. Em outras palavras, sobre os fenômenos. Então, na verdade, conhecer para Kant é a mesma coisa que julgar, ó. Eu pego os elementos que estão na minha natureza de sujeito e aplico nos objetos para interpretá-los melhor. E aí eu construo conceitos sobre os fenômenos dos objetos que eu posso perceber. Percebem? Essa lógica de Kant você não pode esquecer. Isso aqui é a base do pensamento kantiano. Eu bati na tecla disso várias vezes na última aula. Então o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos tentar entender como funciona o sujeito humano. Para a gente começar a tentar entender como funciona a construção do conhecimento para Kant. Então hoje nós vamos analisar o sujeito. Porque sobre o sujeito nós podemos falar como é o sujeito em si mesmo. Por quê? Porque nós somos sujeitos, ó. Nós somos seres humanos. Percebe a questão? Isso é muito importante para nós entendermos.
Tá joia? Então, como funciona o sujeito humano? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ó. O sujeito se relaciona com os objetos através de duas faculdades da sua natureza, ó. A sensibilidade, que seria a capacidade do sujeito sentir, perceber a presença dos objetos, e o entendimento, ou a razão, que seria a capacidade que o homem tem de formular juízos sobre o objeto. Então, por exemplo, ó, quando eu explico para alguém o que é uma árvore, na verdade eu usei essas duas capacidades naturais que eu tenho. Primeiro, com a sensibilidade, eu percebi a presença da árvore, captando assim os seus fenômenos, as suas características aparentes que eu posso captar. E logo depois, ao explicar o que é uma árvore, eu precisei pensar sobre a árvore, ou seja, julgar a árvore através de conceitos que eu construí. Então o homem ele tem a capacidade de perceber a presença dos objetos e a capacidade de formular conceitos, juízos sobre os objetos. Então a natureza do sujeito humano tem a capacidade da sensibilidade e do entendimento. Da sensibilidade, da percepção da presença do objeto e de julgar os objetos formando conceitos. Ó. Percebem? Então todo conhecimento que é formado é sempre formado em função do sujeito. Porque é o sujeito que cria os conceitos sobre os objetos, não o contrário. Aqui está de novo a Revolução Copernicana. Ó. Os gregos antigos e os medievais não acreditavam nisso. Eles achavam o seguinte, caramba, se eu usar minha sensibilidade e meu entendimento, eu vou conseguir compreender a realidade do objeto em si mesmo. É o objeto que vai me revelar a verdade. Para Kant não é assim. O objeto não revela nada. É o sujeito que constrói a sua verdade sobre o objeto. Então é sempre um julgamento. É subjetivo. Ó. O homem constrói um julgamento, o sujeito constrói um julgamento sobre o objeto. É assim que funciona o conhecimento para Kant. Percebe? Então o que nós temos que fazer? Ó? Nós temos que analisar a estrutura natural do sujeito. Para saber quais são as armas que o sujeito utiliza para julgar os objetos. Ó. Então o tema da aula de hoje é só entender o sujeito. Percebe a questão? E aí nós chegamos a um primeiro conceito da aula de hoje. Tem que prestar bastante atenção que isso aqui é muito importante. O Kant vai chamar esse sujeito, esse ser humano, de sujeito transcendental. O que isso significa? Significa dizer que o sujeito, ele transcende a realidade dos objetos. Por quê? Porque é o sujeito que formula os conceitos sobre os objetos, e não o contrário. O objeto não me revela nada. Todo conhecimento é produzido pelo sujeito transcendental. O sujeito que transcende toda a realidade, que olha a realidade de cima e é ele que constrói a realidade dos objetos. Ó. Percebe a questão? Então esse sujeito ele é transcendental porque são as características da sua natureza que vão formular conceitos e juízos sobre os objetos. Então a primeira coisa que a gente tem que saber sobre esse sujeito transcendental é o seguinte, é ele que é o fundamento de todo o conhecimento. Então todo conhecimento se fundamenta no ser humano, no sujeito transcendental. Então olha que interessante, para os antigos o conhecimento se fundamentava na realidade, na natureza, nos objetos. Para o medieval o conhecimento se fundamentava em Deus. Ó. Então para os gregos a natureza é a raiz da verdade, para os medievais Deus é a raiz da verdade. Para o homem moderno, a partir de Kant, não é. A raiz da verdade é o sujeito, é o homem, o sujeito transcendental. É ele que julga os objetos. Então olha que interessante. Quando eu analiso o sujeito,
que é o fundamento de todo julgamento, que é o fundamento de todo conhecimento da realidade, eu percebo de cara, então, duas características inatas do homem: a sensibilidade e o entendimento. Se você analisar bem, está aqui o fato de Kant ser aquele que sintetiza melhor as duas correntes modernas que existiam até então: o racionalismo e o empirismo. O empirismo tem a ver com a sensibilidade humana e o racionalismo tem a ver com o entendimento humano. Então o que o Kant está dizendo é o seguinte, ó, presta atenção. O racionalismo está errado porque diz que o único fundamento do conhecimento é a razão. Kant vai dizer, mentira, os sentidos, a sensibilidade humana também fundamenta o conhecimento. E aí Kant vai dizer, ó, o empirismo também está errado, ao dizer que só a sensibilidade humana fundamenta o conhecimento. Está errado, a razão também. Então o Kant, na verdade, opera aqui uma síntese entre o racionalismo e o empirismo, construindo a sua própria filosofia, dizendo, olha, tanto a sensibilidade do empirismo quanto o entendimento do racionalismo fundamentam o conhecimento e constroem os conceitos sobre a realidade material, sobre os objetos da natureza. Percebe a questão? Por isso que Kant chama o sujeito de sujeito transcendental. Ó. O homem está acima da própria realidade, porque é ele que constrói todo o conhecimento. Percebe? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar essas duas capacidades humanas, ó, a sensibilidade e o entendimento. Né? Comecemos, então, pela sensibilidade. A sensibilidade e o entendimento são estruturas naturais no homem. Kant vai dar o nome dessas estruturas de estruturas a priori. A priori. Por que a priori? Porque já nascem com o ser humano. Tá? Uma coisa a priori é uma coisa que antes mesmo de você ter experiência com a realidade, isso já existe. Então, horas, quando o ser humano está na barriga ali ainda da sua mãe, está para nascer, dentro daquele ser humano que está para nascer, já possui essas estruturas da sensibilidade e do entendimento. Por isso são estruturas a priori. Porque antes mesmo do ser humano ter experiência com o mundo, ele já possui essas estruturas como inatas. Estruturas que já nascem com ele. Portanto, são estruturas a priori. Olha como é difícil entender Kant, porque você tem que ir decifrando esses termos técnicos. Então, a priori é a característica de alguma coisa que vem antes da experiência. Então, antes do homem ter experiência com o mundo, ele já nasce com estruturas do entendimento e da sensibilidade. Percebe? Então, vamos analisar primeiro as estruturas a priori da sensibilidade. Em outras palavras, nós vamos estudar as estruturas que já nascem com o ser humano, que possibilitam ele de sentir os fenômenos dos objetos. Ó. Então perceba que para Kant, eu só consigo sentir a presença de uma árvore porque eu já nasci com estruturas a priori da sensibilidade. Em outras palavras, eu já nasci com uma capacidade de sentir a presença da árvore, a presença dos objetos. Então eu só percebo a aparência dos objetos, os fenômenos, porque eu já nasci com essas estruturas a priori da sensibilidade. E quais são essas estruturas a priori da sensibilidade? As estruturas a priori da sensibilidade são duas. Da sensibilidade, que é só um aspecto da minha natureza. São duas: o tempo e o espaço. Ó, isso daqui é muito difícil de entender, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. O que são tempo e espaço? Tempo e espaço não são características da realidade. Não são características dos objetos, como acreditavam os gregos e os medievais. Ó. Tempo e espaço são estruturas a priori da nossa sensibilidade, da sensibilidade humana, da sensibilidade do sujeito transcendente, transcendental, melhor dizendo. Ou seja, nós sentimos a presença dos fenômenos, dos objetos, porque nós já nascemos
com estruturas do tempo e do espaço. Mas percebam, tempo e espaço não são características das coisas, mas são características do sujeito. Olha que ideia esquisita do Kant, né? Por exemplo, vou tentar explicar isso da melhor maneira possível, isso é bem difícil de entender. Quando eu vou lá na filosofia de Aristóteles, na Grécia Antiga, Aristóteles diz o contrário. Olha o que ele diz, ó. Ele diz que o tempo e o espaço são características dos objetos, da realidade. Porque lá para Aristóteles é o seguinte, o que é o tempo? O tempo é a duração de um movimento de um objeto. Então, por exemplo, um objeto nasce, existe e morre. A gente pode medir o tempo desse objeto. Esse tempo está lá no objeto, é um acidente do objeto. Em Kant, não. Em Kant, medir a duração das coisas já é julgar o objeto. E nós só fazemos isso porque o tempo não está nos objetos, está dentro de nós. O tempo é uma estrutura a priori da nossa sensibilidade. O tempo é uma característica que já nasce com a percepção humana, com a sensibilidade humana. Então nós julgamos os objetos pelo tempo, pela duração, porque é a nossa forma de julgar. Percebe a questão? É a forma da natureza humana de julgar as coisas. Então a duração das coisas não está nas coisas, está no sujeito. Então quando eu falo assim, ó, a aula vai durar 50 minutos. Esses 50 minutos não é a duração da aula de fato. Esses 50 minutos é o julgamento que o sujeito fez ao objeto aula. Ó, fulano tem 40 anos. 40 anos não pertence a fulano. 40 anos é a maneira que eu usei para julgar o fulano. Então, ó, duração, tempo, é uma forma humana de julgar as coisas. Mas não significa dizer que o tempo exista objetivamente. Ó. Não significa dizer que o tempo seja uma característica dos objetos. A mesma coisa o espaço. Espaço também não é uma característica da extensão dos objetos. Isso é uma outra mentira, segundo Kant. Ó. Espaço é uma característica inata que funciona como uma estrutura da nossa sensibilidade. Nós percebemos a presença das coisas porque nós enxergamos as coisas pelo espaço, pela extensão. A distância entre esse objeto para o celular não é uma distância que existe objetivamente na realidade. É uma distância construída pelo ser humano, porque o espaço é uma característica natural no sujeito que está interpretando o fenômeno, que está julgando o fenômeno. Então nós interpretamos a realidade, nós interpretamos os objetos, num primeiro momento, sentindo a presença deles. E de que forma nós fazemos isso? Nós sentimos a presença dos objetos através do tempo e do espaço. Tempo e espaço não são características dos objetos, mas é uma maneira que o ser humano encontra para interpretá-los, para percebê-los. Outros seres possíveis vão interpretar a realidade de outra maneira, mas a maneira humana, a maneira do sujeito conhecedor é perceber a presença desses objetos pelo tempo e pelo espaço. Pela duração e pela extensão. Mas duração e extensão, vejam bem, não são características objetivas do objeto, mas são características do sujeito. É uma maneira do sujeito interpretar as coisas. Então vamos lá no nosso esqueminha. O sujeito humano, primeiro, é constituído por estruturas a priori da sensibilidade. Estruturas a priori significa que já nasce com o sujeito. E essas estruturas a priori da sensibilidade são o tempo e o espaço. O tempo e o espaço. Percebe? Tempo e espaço é a maneira pela qual o sujeito sente, tem a sensibilidade da presença dos fenômenos. Tá claro? Então essa é a primeira parte.
A segunda parte agora é analisar quais são as estruturas a priori do entendimento. Do entendimento. Para analisar as estruturas a priori do entendimento, é necessário perceber o seguinte, que nós agora vamos analisar quais são as capacidades que já nascem com o sujeito para entender os objetos que eu já senti com as estruturas a priori da sensibilidade. Então, primeiro eu sinto a presença dos objetos pelo tempo e pelo espaço, ou seja, eu sinto a presença dos objetos pela duração e pela extensão, lembrando sempre que duração e extensão não são das coisas, mas são características da natureza humana. E agora que eu percebi a presença dos fenômenos pelo tempo e pelo espaço, agora eu vou entender esses fenômenos. Agora eu vou de fato julgá-los. Agora de fato eu vou construir esses juízos. Mas para eu construir esse juízo, eu tenho que saber como funcionam essas estruturas a priori do entendimento. Tá joia? É o que nós vamos ver já já na próxima aula.